Muito boa noite, mais uma vez aqui estou na vossa companhia para continuarmos a trabalhar sobre a pintura e continuando, portanto, com a leitura sobre as outras escolas de pintura de que ainda não falei. Digamos que vou falar da quinta, que se apresenta como quinta escola no início do século XX, que é a Bauhaus, de que já falámos na live anterior. E, portanto, vou prosseguir com o texto que foi extraído do meu livro A Grande Guerra e os Movimentos Literários e Artísticos na Europa. Essa escola de arquitetura e artes aplicadas, criada em Weimar em 1919, acabaria por fechar em Berlim em 1933, como também já referi. A Bauhaus apresentou a nova plástica holandesa de Dessau, na Alemanha, sob a direção do arquiteto Gropius, tendo reunido professores excepcionais como Laszlo Moholy-Nagy, Lionel Feiniger e Oskar Schlemmer. Esta escola também definiu as bases do design industrial. Outros professores de grande gabarito que lecionaram nessa escola foram Vassily Kandinsky e Paul Klee. Existia o desejo de reconciliar a arte com o artesanato. Johannes Itten e o suíço Paul Klee consideravam a abstração um processo essencial na elaboração da arte, assim como Kandinsky, Albers e o húngaro Moholy-Nagy. Entretanto, iam surgindo diferenças de opinião entre os defensores da arte pura, como era o caso de Klee, Feininger, Schlemmer e dos construtivistas. No início, a Bauhaus encontrava-se próxima do Cavaleiro Azul, de que falámos na live anterior, mas depois começou a orientar-se para a funcionalidade e para a geometrização das formas. Portanto, eles iam evoluindo e cada escola foi tendo o seu designativo porque tinha características diferentes de outras escolas anteriores. A arte naif é uma outra escola com interesse e, portanto, surgiu em França. Os naifes surgiram em França, nos países mediterrâneos, na Jugoslávia, na Geórgia, na Grécia, na América Central e do Sul e também nos Estados Unidos. Espalharam-se muito rapidamente. O seu interesse assentava nos acabamentos. Pretendiam retomar a tradição figurativa clássica e realista. Portanto, começaram a voltar-se para o passado. Os temas simples que compunham ou estavam ligados a crianças ou a alienados, ou então a temas históricos ou alegóricos. Evocavam a Idade de Ouro, conhecida por ter sido um tempo de abundância, muito diferente daquele em que eles estavam a viver, em que só havia miséria com a guerra e com a destruição física, psíquica e até do património de cada nação. Evocavam a Idade de Ouro, portanto, porque foi um tempo de abundância, e demonstravam preocupação com a guerra e com os seres mais fracos. Pintavam cenas humildes e temas angustiantes, como a morte de animais. Normalmente, possivelmente, referiam-se mais até aos cavalos que eram usados na guerra, mas também os animais que estavam na natureza, portanto, que viviam em paisagens de vários países e que também eram mortos pela problemática da guerra e, portanto, pela fome, ou porque eram atingidos por balas dos canhões ou por qualquer outra coisa. Vacilavam entre o drama e a glória. A maioria destes artistas acabou por morrer na maior pobreza devido à exploração dos seus marchands,
que eram os negociantes que lhes vendiam as telas. André Bauchau, Louis Vivant, Camille Bombois, Dominique Peyronnet e Henri Rousseau foram os naifes que mais se destacaram. Uma outra escola com interesse é a Escola de Paris. Em 1910 fundou-se uma escola de pintura destinada a artistas franceses e estrangeiros que trabalhavam em Paris. Muitos pintores imigrados que sentiam atração pelo meio intelectual efervescente e dinâmico da Cidade da Luz e pela liberdade que aí se respirava, terão chegado entre 1905 e 1913. Na sua grande maioria eram de origem judaica, como por exemplo Amadeo Modigliani, Marc Chagall, Moïse Kisling, Chaim Sotin, Jules Passan e Tsuguru Uraru Fujita, este já oriental. Esta geração reunia-se em Montmartre e Montparnasse. Entregavam-se a excessos prejudiciais à saúde e simultaneamente à sua vivência e criação artísticas. Contraíam inúmeras doenças, sendo adictos do álcool, do absinto ou do éter, e conviviam com prostitutas. As suas telas revelam por esse motivo o sentido trágico da vida humana. Modigliani, Chagall, Brancusi e Giacometti eram considerados o crisol da arte moderna desde o início do século XX. Portanto, todos estes artistas pertenceram à Escola de Paris. E vou possivelmente ainda referir-me ao futurismo que tanta celeuma levantou em Itália. Portanto, o futurismo nasceu em Itália, país que ansiava atingir o antigo dinamismo pelo qual se tinha caracterizado em meados do século XIX. Foi precedido pelo programa definido no celebérrimo Manifesto de Tommaso Marinetti, tendo-se desenvolvido a partir de 1910. De caráter nacionalista, propunha-se unir a Itália à Europa mais avançada. Os seus artistas, ao atacarem os valores estabelecidos, utilizavam a agressividade verbal e cultural. Tinham o culto da dinâmica citadina, da velocidade impetuosa, da máquina, da luz. Essa vanguarda pretendia praticar uma arte-ação que se podia considerar inquietante devido às possíveis más consequências que alguns julgavam que poderia acarretar para a humanidade. Essa corrente, que durou até 1916, passou por duas fases históricas. A primeira fase, que se iniciou em 1909, tendo sido assinalada pelo Manifesto Futurista do poeta e escritor Filippo Tommaso Marinetti, publicado em 20 de fevereiro no jornal Le Figaro, em Paris, e que foi posteriormente traduzido para o idioma russo. O futurismo louvava a civilização industrial, como se pode deduzir pelo excerto seguinte. Segundo diziam os artistas, portanto, queremos cantar o amor pelo perigo, pelo uso da energia e da audácia. Os elementos essenciais da nossa poesia serão a intrepidez, a ousadia e a revolta. Declaramos que o esplendor do mundo foi enriquecido com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Esta corrente vanguardista ter-se-á reerguido no pós-guerra, tendo sido aproveitada pela propaganda de Mussolini. O Manifesto de Marinetti foi seguido por outro, o dos pintores futuristas, subscrito por Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini, Giacomo Balla e Luigi Russolo. O mais importante destes artistas terá sido Umberto Boccioni, que conseguiu transformar a pintura de movimento. Usou a interpenetração de planos e a construção de linhas de força que se desenvolviam no espaço.
Por sua vez, Gino Severini conseguiu captar nos seus quadros os movimentos sucessivos de uma bailarina. Quanto a Giacomo Balla, conseguiu captar as oscilações da cauda de um cão. Isto era de um preciosismo fantástico. E de uma precisão fora do comum. A segunda fase do futurismo teve início em 1918 e prolongou-se até 1944. Os futuristas, com os seus conceitos intervencionistas e posteriormente fascistas, eram apologistas da guerra. Inspiravam-se na filosofia de Nietzsche e de Bergson, e o seu estilo aproximava-se do cubismo no que se relacionava com a interpenetração dos planos e na simultaneidade que revelavam nas suas pinturas. Para além da geometrização dos planos em ângulo agudo, utilizavam espirais e elipses e aplicavam cores contrastadas nas suas telas. Essa arte iria influenciar a vanguarda russa, conduzida por Mayakovsky, tendo como mais fiel representante Kazimir Malevich. Também os vanguardistas alemães se renderam à mesma arte. Constata-se que se conseguiu alguma renovação no segundo futurismo, que contou com os nomes de Enrico Prampolini, Luigi Colombo e Fortunato de Perrault. O futurismo sofrerá também, como a maioria das correntes do início do século XX, uma enorme crise que provocará a sua dissolução. Quando a Itália entrou na Grande Guerra, os futuristas estavam empenhados na luta política e terão participado nos motins de 1914 e 1915. Muitos alistaram-se, outros morreram a combater. O slogan deles, Guerra, a única terapia do mundo, apareceu no Manifesto Futurista em 1909. O grupo futurista de Florença era a extensão mais original do futurismo italiano desde 1913, que incluía escritores como Giovanni Papini e Aldo Palazeschi e pintores como Ardengo Soffici, Ottone Rosai, Primo Conti, Alberto Magnelli e o argentino Emilio Pettoruti. A sua revista literária foi designada como La Serva, a revista do futurismo, na qual apareciam um certo número de artigos assinados por Boccioni e frases ilustradas sobre a liberdade. Permanecerá como um dos principais órgãos do movimento. Depois de algum atrito, em 1914, a publicação do panfleto Futurismo e Marinetismo, em fevereiro desse ano, assinado pelos fundadores de La Serva, Papini e Soffici, marcou o rompimento com Marinetti. O grupo de La Serva era mais avançado nas suas opções estéticas, mas não era menos agressivo que a oposição. Quando a guerra rebentou na Europa, os futuristas florentinos desejavam que a Itália entrasse na guerra. O que aconteceu quando o seu país alinhou com os aliados e declarou guerra ao Império Austro-Húngaro em 23 de maio de 1915. Tendo em consideração que um objetivo maior tinha sido conseguido, Papini e Soffici suspenderam imediatamente a publicação da revista La Serva para se alistarem. Tal como os seus amigos do grupo de Marinetti, queriam expressar a sua agressividade erguendo armas. Depois da guerra, de março a abril de 1919, em Milão, foram expostas obras de 68 artistas na Exposição Nacional Futurista. Os seus trabalhos foram mais tarde apresentados em Génova e em Florença. Esse acontecimento deveu-se ao profundo desejo dos futuristas italianos desejarem recuperar o seu característico dinamismo que ficara suspenso devido à guerra e às mortes de dois dos seus líderes espirituais.
o pintor e escultor Umberto Boccioni e o arquiteto Sant'Elia. E por hoje é tudo, meus caros amigos. Continuação de boas festas e até uma próxima live. Boa noite a todos.